No mês de março, nós iremos falar, é o desejo nosso, falarmos sobre o compromisso cristão de servir ao Senhor. Este é o tema do mês de março. E eu preparei uma outra palavra para trazer a vocês nesta noite. Mas desejei no meu coração, posso dizer, senti no meu coração, de conversar com você, não sobre o primeiro capítulo de Atos, onde iria falar sobre que ninguém pode servir a Deus sem estar revestido no poder do Espírito Santo, para conversar com vocês um pouco a respeito do Salmo 23. Nós precisamos ser pastoreados. Nós precisamos ser pastoreados. Nós precisamos nos deixar pastorear. Vivemos um tempo de extrema individualidade, onde cada pessoa, parece até o tempo dos juízes, lá do Antigo Testamento, do livro dos juízes do Antigo Testamento, onde o tema principal do livro dos juízes é que cada um fazia o que queria. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. E assim também neste século 21, neste início do século 21, vemos também um extremo, isso já vem mesmo até do período moderno, vemos o extremo do individualismo. Cada um segue a sua própria cabeça, segue o seu próprio nariz, vai para onde o nariz aponta, faz o que quer. Mas o Senhor nosso Deus convida os cristãos para que se submetam a Ele, para que o tenham como direção, para que se voltem para a sua palavra, para que se deixem conduzir por Ele. O caminho da condução de Deus começa pela conversão, de fato. Cada um buscando conversão. Já dizia o profeta: converte-nos a ti, Senhor, e nós nos converteremos. É tempo de conversão. É tempo de voltar ao princípio. É o tempo de ir buscar a misericórdia de Deus e pedir a Ele: Senhor, dai-me aquela disposição que eu tanto careço para estar em Tua presença, para estar contigo. Vivemos um mundo também de muita correria, né? Todos nós corremos o tempo todo atrás de uma série de coisas que tanto achamos que precisamos, que tanto buscamos. Mas o Senhor nos convida a aquietar, a sossegar, a estar em sua presença. Como ele diz no Salmo, não sei se terei tempo de ler ainda, 46, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sossegar na presença de Deus. Encontrar um tempo para estar com Ele. Corremos tanto, queremos tanto, decidimos tanto, mas é preciso nos voltarmos para Deus. Rompermos com a nossa ansiedade, com os nossos desejos individualistas e nos voltarmos inteiramente para Ele, a fim de que Ele nos contemple, a fim de que Ele se volte para nós. Volta-te para nós, ó Deus. É tempo de voltar a Deus, de estar na sua presença. Um pastor de Israel, que chegou a ser rei dos israelitas, e todos nós o conhecemos, já lemos sobre ele, cantamos os seus salmos. O rei Davi diz no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor. Temos um pastor. Davi reconhecia isso: eu tenho um pastor. Ninguém vive sem um pastor. É preciso se deixar pastorear. Eu preciso de um pastor. O pastor precisa do pastor. Quando estava meditando para falar sobre o compromisso cristão de servir, em Atos capítulo 1, Jesus disse assim: vocês devem ficar quietos em Jerusalém. Aquietem-se em Jerusalém. Parem ali em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos do pastor, do sumo pastor, do Espírito Santo. Até que lá do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo.
Porque não dá para servir a Deus com a nossa própria habilidade, com a nossa própria competência, com o nosso próprio saber, com o nosso próprio conhecimento, com a nossa própria força. Não, não podemos servir a Deus desta maneira. É preciso que sejamos instruídos pelo pastor. Por isso que Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Você não está só neste mundo. Você não está entregue a si mesmo. Pelo menos não deveria estar entregue a si mesmo. Não deveria ter um conselheiro qualquer. Não deveria estar focado em qualquer um. Você que é cristã, você que é cristão, você se deve deixar conduzir pelo Senhor. Eu não estou falando de um Deus lá do Antigo Testamento, nem tampouco de um Deus que você pensa que está preso nos textos do Novo Testamento. Não estou falando de um pastor que está preso no livro chamado Bíblia Sagrada, lá do mundo antigo. Esse pastor do qual Davi fala no Salmo 23, é o pastor que transcende o texto das Sagradas Escrituras, transcende o tempo, e vem até nós. E de alguma forma ele quer estar conosco o tempo todo. É fato que temos pastores humanos, mas não é sobre estes que estou falando agora. E coincidentemente não tem nada a ver com a homenagem que nos foi feita agora, é tão importante. Mas não é sobre pastores humanos que estou falando, eu estou falando do sumo pastor. Do pastor que quer estar com você o tempo todo, o dia todo. Ele quer tocar em você. Ele quer conviver com você. Ele quer estar perto. Ele quer que você possa entender e possa perceber a sua voz. Pela manhã eu citei aquele filme, Os Dois Papas, em que, naquela versão do filme, Bento XVI pergunta a Francisco, antes que ele fosse Papa, você consegue escutar a voz de Deus? É bonito o filme, é emocionante. Você consegue escutar a voz de Deus? Bergoglio, é isso o nome dele? Disse, consigo, Deus fala comigo. Ele disse, então você tem que ser o Papa, porque ele já não fala mais comigo. Eu não consigo mais ouvir a sua voz. Não pode. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o teu pastor, o Senhor é o nosso pastor, e a cristandade precisa resgatar esta verdade, e de que forma? Ouvindo a sua voz. Fala, Deus. Fala comigo, ó Deus. Fala ao meu coração. Fala ao meu espírito, ó Deus. Fala à minha mente. Fala a todo o meu ser, às minhas entranhas. Fala comigo, ó Deus. Esta deve ser a busca do pastoreio. Parar para estar com Ele. Aquietar-se na presença dEle e dizer, Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui e quero a Tua presença. Eu quero a Tua mão sobre o meu ombro. Ou melhor, sobre os meus ombros. Eu quero perceber a tua vida, ó Deus. Porque o nosso Deus não é um ídolo. O nosso Deus não é um ídolo que está lá num nicho, num pedestal. Ele é uma pessoa e que busca relacionamento com você. Que busca relacionamento comigo. Ele quer se dar a nós, nesse pastoreio onde Ele vem ao nosso encontro e nos toma.
É um processo mesmo místico, onde você sente a sua presença, onde você sente Ele descer sobre a vida, sobre a sua vida, onde sentimos o seu toque. Não somente cremos, como disse pela manhã, e Pedro já dizia, embora não vendo credes, mas este nosso Deus, que quer nos pastorear sempre, Ele quer vir ao nosso encontro. E Ele quer se derramar sobre nós de uma forma profusa e gloriosa, onde toda a nossa vida será ou seja envolvida por sua presença. É o Deus que se derrama. Estavam todos reunidos no dia de Pentecostes. Então veio um som veemente, poderoso, sobre a casa onde os discípulos estavam. Eles estavam ali orando a Deus. Eles estavam ali buscando a face de Deus e tinham fortes razões para fazer isto. Por que é que os discípulos buscavam a Deus? E volto a lembrar do texto que iria falar, e de uma certa forma estou também falando sobre ele, o Atos capítulo 1. Por que é que Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus? Por que é que Jesus disse isto? E porque logo em seguida aqueles cristãos recém-convertidos, alguns já tinham um período com o Senhor, como os apóstolos, uns 3 anos andando com Ele, porque é que eles se recolheram e começaram a clamar, derrama-te, Senhor, sobre nós, a chorar, a suplicar, quem sabe também angustiados diante do Senhor, clamando, chorando, desejando. É porque aqueles homens do século I, os discípulos do Senhor, tiveram a experiência do pastoreio pessoal de Deus. Deus os pastoreando, não foi assim? E o Verbo se fez gente e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus desce da sua santa morada e arma a sua tenda, tabernaculou, armou a sua tenda entre os homens e começou a conversar, e começou a fazer, e começou a ensinar. Diz Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, sobre tudo o que Jesus não somente fez, mas ensinou. E era o Cristo presente. Eles tinham esta experiência. Era Deus falando. Quisera eu, quiséramos nós ter esta experiência gloriosa, como aqueles homens tiveram, Deus falando a cada um pessoalmente na pessoa de Jesus Cristo. A experiência daqueles homens foi arrebatadora, porque quando Cristo falava, aquilo soava à alma, ao espírito do ser criado, do homem, da pessoa humana, daquele que convivia com ele, como uma doce canção, como uma maravilhosa canção. Um místico descendo ao encontro dos homens, o Deus Todo-Poderoso ali presente. Então, quando Jesus falava, aqueles homens se derretiam, a alma saltava como alma de criança, a vida se enchia de contentamento e de satisfação, porque estavam ouvindo a voz de Deus. Um dia, Jesus discursou e o discurso foi difícil de ouvir. E alguém disse, Senhor, todos estão te deixando. Tem que maneirar aí no discurso, porque as pessoas estão indo embora. Aí ele disse assim, vocês querem me deixar também? Aí Pedro disse assim, para quem iremos nós? Será que a cristandade do século 21 também anda dizendo isto por aí? Para quem iremos nós? Só tu tens as
palavras de vida eterna. Olha que coisa belíssima. Talvez lhe soe muito comum, porque você está muito acostumado a ler, e talvez lê pouco ou lê muito, e enfim, estas palavras não ressoam na sua alma. Mas eu vim lhe dizer, em nome de Jesus, que o Evangelho quer ressoar com poder na sua vida, na sua família, na sua casa, e lhe arrancar, e nos arrancar da letargia espiritual para um novo tempo da presença do Senhor. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido que tu és a esperança, e nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pastoreia-nos, Senhor. Um dia Jesus disse a Pedro, Pedro disse, não, de modo algum me lavarás os pés, de modo algum, nada disso, tu és o Senhor, não aceito, não me lavarás os pés. E Jesus disse, olha Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás comunhão comigo. Aí Pedro disse, Senhor, não somente lava os pés, mas a cabeça, o corpo. Lava-me, Senhor, completamente. Porque o mais importante da vida humana não é as coisas que podemos conseguir, não são as nossas conquistas nesta terra, mas o mais importante da vida humana é ter o Senhor como seu pastor e uma comunhão profunda e irredutível com Ele. A sua presença, a presença de Deus, e poder ouvir a sua voz, Os cristãos ao longo dos séculos ouviram a voz do Senhor, o Deus que fala, não é um Deus que está lá, perdido no mundo antigo, mas é o Deus que se dá a nós todo dia. Ele quer olhar na sua face e Ele quer conversar com você. Ele quer tocar o seu coração. Tocar lá onde você mais está seguro ou inseguro. Ele quer penetrar nas suas dúvidas e incertezas, nos seus temores, nos seus assombros, nas suas perplexidades. Ele quer comunhão. Por isso aqui Davi diz, o Senhor é o meu pastor, e sendo o meu pastor, eu não vou ter falta de coisa alguma. Me parece que talvez literalmente Davi pensasse nas coisas que Deus poderia lhe dar, para ele garantir a sua vida terrena, talvez. Mas sendo ele um homem espiritual, tinha consciência possivelmente, de que quem tem este pastoreio, se sente firme, se sente seguro, se sente confiante, tem certeza do futuro, caminha com passos firmes em direção àquilo que não é o comodismo, aquilo que não é a mediocridade, avança, vai em direção à vitória, vitórias que não são também terrenas, transcendem, vitórias na sua própria vida. Já dizia Sócrates, homem, conhece a ti mesmo. E o Antigo Testamento nos diz também que Deus tem o propósito de desnudar o nosso coração, de tirar do nosso lugar de segurança, muitas vezes de agir de forma tão poderosa em nós, que afim a gente encontre a razão de ser, a razão de estar neste mundo, a nossa verdadeira razão de estar aqui na presença de Deus e diante dos homens. Ele diz, nada me faltará. Quem tem a presença do pastor, do Senhor, não tem falta de coisa alguma. Pode não ter bens materiais, é fato. Pode não ter a melhor casa possível. Pode estar passando a maior dificuldade, ou como diz, a maior perrengue, mas está confiante. O Senhor está presente. O Senhor é real, o Senhor está presente e eu posso estar firme. Já dizia o salmista, não é? Firme está, ó Deus, firme está, ó Deus, o meu coração. Eu estou na tua presença e firme está o meu coração. Eu posso ver o amanhã,
Eu posso ver o futuro com confiança. Não tenho medo da seta que voa de dia, nem da pestandade que assola o meio-dia. Não tenho medo. Ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu estou confiante. Ainda que a torrente passe sobre a minha cabeça, eu estou confiante no pastor. Eu descanso no Senhor, nos seus braços, e eu estou contigo e posso ouvir a tua voz. Posso me dar completamente a ti, Senhor, e o Senhor se entrega também a mim. Já dizia Pedro, vós sois participantes da divindade. Olha que coisa belíssima. Participantes da divindade. Nada me faltará, porque Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. O que mais precisamos neste século 21 é de uma alma refrigerada, é de uma alma arejada, é de um coração quebrantado, mas um coração sossegado, na presença do Senhor, uma vida que encontra sentido em parar para estar com Ele, e poder ser tocado por Ele. Uma vida de adoração. Por isso aqui o próprio Davi diz, o pardal encontrou casa, uma referência à casa de Deus. Ele diz, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Eu encontrei a tua presença. Meus irmãos, quem desce à casa do oleiro, né? Quem desce à presença de Deus, quem se deixa tocar por Ele, começa a enxergar a si mesmo, ao mundo, todas as coisas de uma outra maneira. Tem a sua cosmovisão mudada, a sua existência transformada, a sua vida construída, não digo restaurada, mas construída de uma outra forma. Há um envolvimento com Deus, e este envolvimento com Deus leva a uma alma refrigerada, a uma vida que tem significado, a uma existência transbordante, a uma existência realizada. Cessa-se a busca, a procura incansável de algo que você não encontra em lugar nenhum. Você já viu que os sonhos humanos, todos nós perseguimos certos sonhos, e esses sonhos são inatingíveis, porque à medida que você conquista aquilo que acha que chegou ao tal sonho tão buscado, aquilo que tanto sonhou, você percebe que aquilo é um pingado. Eu vou contar a história do pingado. Diz que havia um menino, filho de uma família de condição financeira, que começou a ir ao colégio pela primeira vez, talvez ali aos 7 anos, não sei, 5. E ele passava em frente a um restaurante, onde ele ouvia as pessoas sempre falarem assim, sai um pingado, sai um pingado. E ele começou a sonhar com o pingado. E informou-se, o pingado é uma coisa que se compra lá no restaurante. E ele começou a juntar moedas no cofrinho. E durante todo o ano andou em direção ali para a sua escola, mas passando perto daquele restaurante, daquele café, onde alguém dizia, sai um pingado. E cada vez que ouvia isso, ele mais sonhava, como não deve ser este pingado? Deve ser a coisa mais deliciosa. Eu vou estar realizado no dia que eu puder comprar um pingado e tomar. Mas ele nunca podia entrar ali porque não deixavam, já que
a pessoa que o levava à escola dizia, não, vamos, está na hora, não pode parar aí não e tal. E isso passou quase até o final do ano. Quando foi lá um dia, esta pessoa não pôde levá-lo e a sua mãe disse, você já conhece a estrada, então agora você vai à escola sozinho. E ele correu, lembrou do pingado, não esqueceu momento algum, quebrou o cofrinho, pôs as moedas no bolso e foi até aquele café, saiu mais cedo e sentou-se no café e emocionado disse ao garçom, sai um pingado. E aí o garçom trouxe um café com leite e ele ficou tremendamente decepcionado, porque era algo que costumeiramente ele tinha em casa. Os sonhos humanos são como um pingado. Você persegue, e quando chega lá, descobre que não é bem isso, e você sem atinar, e às vezes raciocinando muito mal, e com uma mente muito envolvida nas coisas deste mundo, sai a toda a correria, em busca de um outro sonho, talvez maior, e ao atingi-lo descobre que esta ambição não tem fim. Mas o pastor nos convida a aquietar o coração na sua presença e dizer, eu te realizo, eu te encho de satisfação, eu te encho de alegria, eu te completo. João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. É preciso parar para estar na presença dele, com a sua palavra também. É preciso buscar o Senhor, um tempo de buscar o Senhor. Todos nós precisamos parar tudo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O salmista diz em outro lugar, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Olha que coisa belíssima. Calar e sossegar a alma. Correria para todos os lados. O pastor corre porque tem que encher a igreja. O pai corre porque precisa alimentar a família, tudo isso está muito certo. O outro corre porque tem que fazer a graduação, a pós-graduação. O outro corre por isso, o outro corre por aquilo. Outros correm porque querem ficar ricos, querem ganhar muito dinheiro. E o Senhor te diz, sossega o teu coração, descansa em mim. Disse Jesus, eu vim. João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida. Olha que coisa belíssima, vida. E vida com abundância, vida transbordante. Vida que não é esse tipo de vida que nos oferecem por aí. Vida de Deus, que emana da glória de Deus, e que se derrama sobre nós. E aí você pode repetir o salmista e dizer, eu posso ficar quieto, eu posso sossegar, eu posso caminhar, fazer uma série de coisas. É verdade, precisamos fazer uma série de coisas neste mundo, mas eu posso viver também com o meu coração sossegado, porque firme está, ó Deus, firme está o meu coração. Então eu vou encontrar tempo para cantar e entoar louvores. A minha prioridade não é aquilo que dizem para mim que é prioridade. A minha prioridade é aquilo que o Senhor me diz na sua palavra. E eu me derramo em sua presença. O Senhor é o meu pastor. Eu não sei se eu me faço entender a mim mesmo e a você, mas o pastoreio de Deus é presencial. Ele quer que ouçamos a sua voz, mas existem tantos ruídos concorrentes, até alguns sons falsos que aparentam ser a voz de Deus, mas Deus quer que os nossos ouvidos espirituais sejam destapados. Parece que é mais ou menos isso que Paulo diz, não é, citando o salmista, quando diz assim, abre a tua boca e encherei. Eu nunca entendo bem essa expressão. Encherei. Eu quero encher a tua mente.
Eu quero encher o teu coração. Eu quero encher a tua vida. O teu ser. Eu quero te transformar, te construir, fazer com que você seja aquela pessoa que eu determinei que seja neste mundo. Eu quero que você seja sal da terra. Eu não quero que você seja um absorvente do mundo. Mas eu quero que você seja sal da terra e luz do mundo. Eu quero que você faça diferença no seu tempo. Que você possa se conduzir a tal ponto que você pratique uma contracultura. Que você não vá na mesma estrada que a multidão vai. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à condenação. Eu não quero que você vá pela cabeça de outros. Eu não quero que você se deixe guiar por falsos pastores. As minhas ovelhas são minhas. Elas ouvem a minha voz. E elas me obedecem. Ele quer te pastorear, quer me pastorear, quer nos pastorear. Ah, pastor, ainda dá tempo? Ah, se dá tempo. Tem tanto tempo. E o tempo é tão relativo, né? O Senhor quer te pastorear. Mas eu sempre fui assim, não, mas Ele quer girar a sua vida de uma outra maneira. Mas eu nunca mudei, mas Ele vai te mudar agora. Mas eu não consigo, Ele diz, eu te esforço. Mas eu sou fraco. Um ao outro ajudou e disse, ser forte. Não temas, eu te ajudo. Eu me empenho por ti. Mas todo mundo faz assim, mas você não fará. Mas o mundo é assim, mas você não será. Sabe o que disseram dos seguidores de Cristo no século I? Aqueles que põem o mundo de cabeça para baixo. Porque era uma contracultura o Evangelho. Aqueles que põem o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. Uma grande revolução. Um grande mover de Deus. Uma ação gloriosa do Espírito da graça. Onde todas as nossas fortalezas caem por terra. Onde todo o nosso aprendizado, desde a infância, as incursões do mundo e quem sabe mais, de todo o saber da humanidade sobre nós, é repelido. Por isso que Paulo diz, aquilo que eu tinha como sabedoria, considero agora como esterco. Como algo que tem o seu lugar, mas não tenha a importância principal na minha vida por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E Cristo permanece o mesmo. Cristo não mudou. Quem mudou fui eu. Quem mudou foi você. Mas Cristo não mudou. Cristo continua o mesmo. Já dizia e diz ainda a carta aos Hebreus, Jesus Cristo é. Aleluia. Jesus Cristo é. Ele é o que é. Nós somos em potência. Ele é em essência. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a sua proposta para a sua igreja neste século 21 é que nós sejamos tal qual Ele foi. E Ele vai trabalhar para isso. Antes que Ele te chame desta vida, Ele vai mudar a tua história. A minha história, a nossa história. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele quer que o seu pastoreio seja exercido plenamente sobre nós.
Amém. Esta mesa que está posta aqui é a mesa do Senhor. Essa mesa fala disso também. Quando a gente come o pão e toma do cálice, deve se perguntar, mas afinal de contas, por que é que eu faço isso? É um ritual? Isso aqui é um ritual? É também um ritual, é fato. Mas é meramente um ritual? É um ato físico. Mas é meramente um ritual? Não. É um ato simbólico que demonstra que nós temos uma aliança com Cristo. Por isso que eu estou insistindo, não sei se me fiz entender, talvez não, mas que Ele quer nos pastorear pessoalmente. Porque claro que o Senhor nos fala no conjunto da igreja, como faz agora, mas Ele quer falar no seu coração, no seu espírito. Coisas profundas. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou em outra versão, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Ele quer a sua vida derramada na sua presença e de comunhão profunda com Ele, uma caminhada com o Senhor. E andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa é uma expressão lá do Antigo Testamento, da comunhão com Deus, caminhou com Deus. Quem é você? Você se parece tanto com Cristo. Quem é você? Eu olho para você e vejo Cristo. Eu vejo Cristo nas suas palavras. Eu vejo Cristo no seu compromisso. Eu vejo Cristo no seu doar-se às pessoas. Quem é você? Eu estava caído e você me ergueu. E porque ninguém me ergueria, mas você me ergueu. Quem é você? Que música é essa que você canta? Mas ela parece tão cantada há tanto tempo, mas me soa de uma outra forma. Que palavras são estas que me fazem arder o coração? Será que não nos ardia o coração enquanto falava conosco, disseram os discípulos a caminho de Emaús? Quem é você? Que está com o mesmo velho texto sagrado nas mãos, mas as palavras que são pronunciadas e lidas por você saltam o meu coração. Quem é você que ao entrar aqui transmitiu paz? Nós nos sentimos seguros com a sua paz. Quem é você? Você chegou aqui agora e eu me senti confortado. Eu me senti animado. Quem é você? Que trouxe vida a esta casa e eu me sentia morto, mas agora eu estou sendo ressuscitado. Quem é você? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Teu amor vai além da imaginação. Tu és o Deus de amor e de perdão. Quem é você? Você esteve com Ele. Você é o próprio Cristo andando por aí. Porque cristão significa isto, o pequeno Cristo. Uma determinada igreja em São Paulo estava encravada em um bairro extremamente violento. E aqueles irmãos começaram a invocar o nome de Deus e orar. E a violência cessou.
E a violência acabou naquele bairro. Porque a presença, a sua presença e a minha presença, como cristãos neste mundo, deve ser como que um divisor de águas. Uma coisa é antes de nós, outra coisa é depois de nós. A Ceia nos fala de que nós somos o evangelho ambulante, falado, vivido, dançado, cantado, pronunciado. É disso que fala a ceia do Senhor que vamos tomar agora. Eu convido os diáconos que venham